Então, tá certo. Vamos começar aqui, então, a compartilhar aqui a nossa tela. Então, o foco principal será a devolutiva das atividades, né? Que a professora Michele, nossa grande professora mestre ali, tem nos ajudado e nos literalmente auxiliado muito no crescimento de cada um de nossos alunos. Vamos fazer aqui, então, o primeiro teste. Legal, passou legalzinho, show de bola. Vamos colocar aqui, estamos usando a caneta. Então, vamos reposicionar aqui a posição do vídeo do professor, né? Para que ele não venha atrapalhar os afazeres. Então, primeiro nós começamos os nossos estudos com respeito à parte dos números naturais, como que eles surgiram, o que eles obedecem, suas ordens e classes, literalmente os seus valores posicionais, o que são números ímpares, pares, consecutivos, antecessores, sucessores. E se a gente fosse parar para ver, né, tudo coisa que o senhor já compreende, né? Porém, é muito bom avançar literalmente legal nessa parte. Então vamos lá, aqui está falando, olha, escreva 3 números naturais ímpares consecutivos, entre os quais o menor seja 991. Tá, então os números naturais são aqueles que de primeira ali, desde quando nós temos os nossos primeiros contatos ali com a matemática, não digo nem matemática, né? Você não precisou ir para a escola para aprender a contar, literalmente fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Não, isso foi surgindo de forma natural, né? São números que você usa geralmente para fazer contagens. Então, literalmente está fácil. E números pares, de acordo com o que já foi aprendido, são aqueles números que, se você for separar em quantidade e procurar fazer duplas, os senhores sempre vão encontrar essas duplas ali, correto? Porém, os números ímpares, os senhores vão ver que, na verdade, se tentarem fazer, no caso, grupos sempre de duplas com eles, sempre vai sobrar um. Então, são sempre ímpares, né? Não vamos conseguir grupos iguais. E como eu quero números literalmente ímpares consecutivos. A palavra consecutiva quer dizer número que vem um após o outro, onde o menor dele tem que ser 991. Então, quer dizer que eu vou começar a partir do 991. Então, opa, já saiu aqui o risquinho do professor. Mas beleza, então vamos colocar aqui, ó. 991 é o menor deles. Próximo número ímpar, pós 991, 993. Próximo número ímpar, pós 993, 995. Então, perceba aí, coloquei os 3 números que foram pedidos e da forma que foi pedido. Perfeito, fechado, missão cumprida. Já posso ir para o próximo aqui, tá bom? Responda. Qual é o antecessor do maior número natural par de 3 algarismos? Número antecessor é quem vem antes. O próprio nome já vai mostrando ali sossegadinho para a gente. Então, o que vai acontecer? Primeiro, uma das partes mais importantes é que nós venhamos entender e interpretar literalmente o que está falando este texto, né? Ou seja, mais uma vez, onde nós podemos ver a importância de se entender e compreender legal a nossa língua, né? A língua portuguesa. Então, vamos primeiro ver aqui, olha. Está falando o maior número natural de 3 algarismos. O menor deles é o 100. Tem 1, 0 e 0, 3 algarismos. O maior deles é o 999, 999. Então tem que ser o maior, só que o 999 é ímpar. Por quê? Termina com 9. Então quem não se lembra, os números ímpares são os números que terminam. Ó, é sempre bom a gente lembrar, né? Então,
os números ímpares, eles terminam com 1, 3, 5, 7 e 9. E os números pares, eles vão terminar com o quê? 0, 2, 4, 6 ou 8, tá bom? Então, se é um número par e tem que ter 3 algarismos, o maior deles, então, vai ser, ó, 998. Legal. Porém, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber quem é que vem antes dele. Então, a sua resposta aqui, ó, quem que vem antes de 998? 997. Perfeito. Só alegria. Show de bola. Então, é muito importante saber e ter essa noção, ok? O 3, a atividade 3, literalmente, eu vou procurar fazer ela aqui embaixo para termos um pouco mais de espaço, correto? Então, se você olhar com calma, a atividade 3 fala: observe os números naturais abaixo, escreva o antecessor e o sucessor de cada um deles. Então, meu objetivo vai ser o quê? Montar quem vem antes e quem vem depois de cada um desses números. Nós temos espaço bom aqui no meio da tela, então eu vou usar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. A parte A. Então, vamos ver quem vem antes e quem vem depois. Quem vem antes dos 658, se você for parar para ver, é o 657. Beleza? Depois, 658. E quem vem depois? 659. Fechou. Legal. Vamos para a parte B. Então, quem vem antes do 1999? Depois vem o 1000. E depois do 1001. Show. Vamos continuar. Depois o C, 829. Quem que vem antes? Opa, 829 não, 8019. Quem vem antes do 8019? 8018. Depois nós temos o 8019. Depois virá o 8020. Show! E o D, lembrando, é quem vem antes e quem vem depois. 51.000. Quem vem antes dos 51.000 é o 50.999. Depois vem o 51.000. E depois do 51.000, 51.001. Perfeito? Legal. Percebam que são várias coisas que vocês, na verdade, já conhecem, já têm o domínio, mas nós podemos avançar sempre, tá bom? Legal. Temos aqui o exercício 4. Escreva os 3 números naturais consecutivos, sabendo que o maior deles é 1. Então, se você parar para ver, eu vou ter que escrever novos números, somente 2, tá bom? Por quê? Um deles já está sendo mostrado ali, correto? Então, aqui o 18. Então, tem que ser 2 que vem antes dele. Então, vamos lá. Então, antes do 18, eu sei que vem quem? O 16. Depois, o 17. E depois, o 18. Lembrando, falou consecutivos, né? Que um vem logo na sequência. Consequência, logo após. Tá bom? Vamos usar aqui, ó, o 99. Então, 2 antes dele, 97. Depois, 98.
E por último, o 99. Perfeito. Vamos lá, ó. Esse aqui, vamos colocar, dar nome aos bois, né? Essa é a atividade A, essa aqui era a atividade B. Para termos mais espaço, eu vou fazer a C aqui. Então, olha, o 799 tem que ser o maior. Então, eu vou colocar aqui 797, depois 798 e depois o 799. Legal. Vamos lá, vamos lá. Continuando, temos agora o 1500. Então, que é o D. Então, 2 antes do 1500. 1498, depois 1499 e, por último, o 1500, que é o maior deles. Tranquilinho? Então, perfeito. Lembrando, caso os senhores tenham alguma dúvida, é só literalmente qualquer coisa colocar lá no chat que posteriormente nós vamos entrar em contato aí para resolver o máximo das dúvidas possíveis. Vamos lá. Agora vem o 5. Qual que é o sucessor do 0? A pergunta é, quem é que vem depois do número 0? Fácil. 0, depois vem o 1. Legal. Show de bola. A parte B. Perdão. A parte B. O número 3000 é sucessor de que número? Em outras palavras, ele está perguntando 3000, ele vem depois de quem? 2999. Então, aqui eu posso colocar 2999, porque depois vem o 3000. 3000 é o sucessor, tá bom? Aí vem a pergunta, parte C, né? Qual é o menor número natural? Tem gente que não dá importância para ele, né? Tem gente que não dá valor para ele, mas ele é um cara bem presente aí, que é muito importante que nós lembremos dele, né? Que, na verdade, é o menorzinho de todos, que é o 0. Então, 0 é o menor número natural que existe. É o menor número que existe? Não. É o menor número da classe dos números naturais. Tranquilinho? Dando para compreender? Espero que sim, viu, senhores? Então, lembrando, é legal que os senhores peguem as anotações dos senhores das aulas, no caso, o caderno dos senhores que estão anotados essas questões e respondam junto, né? Veja, aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui eu preciso fazer isso, aqui eu preciso fazer aquilo, tá bom? Esse é o nosso momento de feedback, para que os senhores tenham uma noção de como caminhar, então, nessas atividades, tá bom? Então, opa, esse aqui já fizemos, esse aqui também. Beleza. Agora nós vamos analisar a questão 6, né? Nós deveríamos classificar essas atividades ou essas situações aí como verdadeiro ou falso. Simples. Nós vamos ver e, de acordo com os nossos conhecimentos, fazer, então, essas classificações. Então, show de bola. Vamos que vamos. Olha, que fala? 25 e 26 são números consecutivos. Ou seja, são números que vêm um após o outro, um em consequência do outro. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Então, essa questão é verdadeira. Então, tá certinho. Vamos para a próxima. O antecessor de 10 é 9, pois 10 menos 1 é 9. Ou seja, aqui eu estou falando, quem vem antes do 10 é o número 9. Tá certo?
Opa! Tá no esqueminha, verdade esse B aqui. Então, só alegria. A parte C, o antecessor do 50 é o 51. O número que vem antes de 50 é o 51? Não, jamais, nunca será. Então, aqui eu posso completar com F de falso. Beleza. Vamos para a parte D. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Resumindo isso aí, eu consigo achar um número que vem antes de qualquer valor, menos do zero. Vamos lá. Que número natural vem antes do zero? Não sei, mas eu sei que o zero vem antes do 1, o 1 vem antes do 2 e assim por diante. E assim vai de forma infinita. Só tem quem não tem antecessor é o zero. Então, aqui nós temos uma linda verdade. Beleza. Ó, e 1, 3, 5, 7, 9, 11. É uma sequência dos números naturais pares. Jamais, nunca será. Na verdade, isso são o conjunto dos números ímpares. Então, aqui eu vou colocar um falso. Isso não é verdade. Vamos para a parte G. O sucessor de um número natural, sucessor, quem vem depois, é obtido pelo acréscimo de uma unidade a ele. Ou seja, quem vem depois é sempre uma unidade a mais que o anterior. Isso é verdade? Sim. Então, aqui eu vou colocar B de verdadeiro. Agora, vamos lá. Todo número, a G, todo número natural tem sucessor, pois a sequência dos números naturais é infinita? Verdade. Eu sempre vou achar um cara ou um número que vem depois dos números naturais. Então, a G não tem espacinho ali na frente, mas eu vou colocar lindamente aqui embaixo, que é verdadeiro. Belezinha? Espero de coração que estejam compreendendo tudo da melhor forma possível. Então, tá certo. Vamos que vamos. Muitas das situações que nós vamos ter ali, nós vamos ter que fazer algumas interpretações. Tá. Como assim, professor? Presta bastante atenção nessa atividade certa. Analise a sequência abaixo. Então, ó, número 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22 e literalmente vai que vai. Qual que é o próximo número dessa sequência? Então, aqui, se você for parar para ver, eu tenho o quê? Eu tenho, na verdade, um raciocínio. Ó, do 1 aumentou para 2. Eu sei que foi uma unidade. Do 2 foi para 4. 2 unidades. Do 4 foi para 7. 3 unidades. Ó, tá conseguindo pegar o raciocínio? Do 7 foi para 11. 4 unidades. Do 11 para 16. 5 unidades. Do 16 para 22. Então, posso afirmar que foram 6 unidades. E a pergunta é, quem vai ser o próximo? Se parássemos para ver, aqui nós vamos ter que fazer um acréscimo ou aumentar 7 unidades. Aí vamos perguntar, quanto que dá 22 mais 7 unidades? 29. Então, o próximo número aqui é o número 29. Tranquilinho? Ah, tem muita atividade aí, conforme os senhores forem trabalhando, conforme os senhores forem fazendo, que às vezes aparece, teoricamente, umas pegadinhas e alguns desafios aqui que vocês vão poder fazer, tá bom? Então, é só seguir esse esqueminha, tá bom? Vamos lá. 8. Responda. Quantos números naturais existem
Olha, essa palavra, ela é muito importante. Porque quando fala entre, quer dizer que o 30 e o 48, eles serão extremos. Ou seja, você vai pegar 30, 31, tananana, 47 e 48. Só que presta atenção, você não vai pegar o 30. Não, professor, não. Aqui, ó, você vai ter que pegar do 31 e chegar só até o 47. Entendeu? Então, literalmente, você ia ter que contar lá do 31 até o 47 quantos valores eu teria. Então, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, tananana. E se você contar tudo certinho, vai chegar à conclusão que nós teremos exatamente 17 números naturais. Tranquilo? Tá. Então, isso é importante. Então, são 17 valores. Tá. Calcule mentalmente e responda. Quantos números naturais existem? Olha a diferença. Aqui já fala de 25 até 50. Tá certo? Então, se você for parar para pensar, eu tenho que começar lá a contar 25, 26, tananana, 49 e 50. Ou seja, dessa vez, diferente da atividade anterior, você precisa contar com 25 e com 50 juntos, tá certo? Então, você começaria lá, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e assim por diante, tá certo? Até chegar nos 50. Isso nós teríamos quanto? E aí? Chegou a contar? Não sei se você chegou a contar. Mas, se contou tudo certinho, você chegou à conclusão, deixa eu só trocar a cor da minha canetinha aqui, né? De 26, porque vai envolver cada um deles aí. Ó, então, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e assim por diante, tá bom? Vamos lá. De novo aqui. Para numerar de 5 até 50, quantos números escrevemos? É o mesmo esquema que nós vimos lá. Você vai começar do 5, 6, 7, 8, 49, 50. Se for contar tudo isso aí, os senhores estarão escrevendo um total de 46 números. Perfeito? Ó, cheio das pegadinhas essas atividades, né? Sim, tem bastante. Porém, é muito importante e é muito válido aí que nós estejamos sempre alertas, na verdade, com essas atividades, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Então, tá certo. Então, nós temos aqui, deixa eu só ter uma noção aqui. Legal. Vamos, então, para a próxima atividade, tá certo? Essa atividade já está meio que direcionando a gente para outras partes, né? Para outras visões, tá? O que essa atividade ela está passando então para nós? Se você parar para ver,
ela pergunta já com respeito, ou já é uma atividade que toma como base o valor relativo e o valor literalmente absoluto, tá bom? Quando nós falamos de valor absoluto, é aquele valor que é daquele número mesmo. Já o valor relativo, a palavra relativa já nos traz à cabeça alguma coisa que pode mudar, tá certo? Ela pode ter algum valor de acordo com o contexto ou de acordo com a posição. Os senhores vão estudar depois em ciências e depois em física a parte do movimento. Lá, geralmente, você vai ver que o movimento ele é relativo. Por que que fala que o movimento é relativo? Porque o movimento, na verdade, ele vai depender do referencial em que nós estamos observando, tá certo? Já, no caso, quando eu falo o valor relativo dos números, seria referente a quê? Seria referente, no caso aqui, à posição que o número ele está ocupando. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 242, tá bom? Eu vou puxar algumas setas aqui para baixo. Eu vou teoricamente deixar de lado essa linha preta aqui e vou escrever literalmente embaixo, puxando algumas setinhas. Então, quando eu preciso escrever o valor posicional ou relativo que cada algarismo tem em cada numeral. Então, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui é o número 2. Se o valor posicional dele aqui é apenas de 2 unidades, então esse 2 aí ele vale 2. Já aqui, ó, no número 242, esse 4, eu sei que o valor absoluto dele é 4, mas nesse número, ele não está mostrando para mim o número 4. De acordo com a posição dele, ele está mostrando para mim o número 40. Então, o valor relativo posicional do 4 aí é 40. Já o número 2, nessa posição que ele se encontra aqui, o valor dele não é 2. O valor dele vai ser 200. Tanto que, na leitura desse número, você fala 242. Tá certo? Então, quando nós falamos de valor relativo, é o valor que o número ele tem de acordo com a sua posição. Belezinha? Vamos mais um aqui, ó. Aqui eu tenho o número 1. Ou melhor, o número 31. Mas como eu já estou destacando o número 1, eu sei que o valor relativo do 1 aí, nesse numeral, é 1 unidade. Já o número 3, o valor relativo dele nesse numeral é 30. Tanto que a leitura deste número, 31. Tranquilinho? Bem fácil, né? Vamos aqui, o próximo, ó, 623. Vamos olhar com calma, então, como que se dá a separação aqui deste número. Então, o 3 aqui, com 623, ele tem o valor de 3. Já o número 2, ele já tem o valor aqui de 20. Depois, o número 6 aqui, ele vai ter o valor relativo de 600, tá bom? Então, 623. Muito bem, show de bola. Vamos lá, vamos continuar a nossa evolução aqui, né? Então, vamos lá. O número 7. O número 7 aqui, no número 827, tem um valor de 7. Pronto, então, quando o número está na unidade, é o valor absoluto dele. Já aqui, no próximo, o 2, número 827, ele tem um valor relativo a 20. E o 8 no 827 tem um valor relativo a 800. Belezinha?
Legal. Vamos avançando. 543. O 3 aqui, o valor relativo dele é 3. O 4, o valor relativo dele aqui vai ser 40. E o 5, o valor relativo dele vai ser aqui 500. Perfeito? Ótimo, é? Até gostoso de fazer essas atividades, elas são bem intuitivas ali e dá para evoluir legal nelas, né? Vamos lá. O número no 811, este primeiro 1, valor relativo dele, 1. Este segundo 1, no 811, o valor relativo dele é 10. E o 8, neste número aqui, o valor relativo dele vai ser 800. Então, 811, né? Quando nós estamos falando aí da classe do 10, aqui nós não falamos 810 e 11, né? 10 e 1, no caso, né? Mas é muito importante ali que nós tenhamos essa noção da leitura. Que provavelmente não, né? Os senhores já sabem, né? Isso é fato ali. Vamos lá. No 20, o valor relativo do 0 nessa posição é 0. O valor relativo do 2 nessa posição também é não. Vai ser 20. Tá bom? Legal. Aqui, 1809. O valor do 9, senhores recrutas, aqui é 9. O valor do 0 no 1809 é 0. Pode colocar 1, 0, pode colocar 2, enfim, quantos quiserem, né? Eu geralmente costumo colocar 2 por conta que eu sei que é a casa das dezenas, né? Então pode ser que facilite para os senhores essa parte. O 8, o valor relativo dele aqui é 800. E o 1, um valor relativo dele aqui é 1000, tá certo? Só, teoricamente, de acordo com as ordens e classes, que eu procuro ali, literalmente, posicionar os números. Mas, se algum ali viu que é 0, quis colocar só 0, sem problemas, pode mandar bala, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. 4.739. Este 9 aqui, ele tem o valor 9. Este 3, ele vai ter o valor 30. O 7, ele vai ter o valor 700. E este 4, ele vai ter o valor de 4.000. Perfeitinho? Ótimo. Então, literalmente, quando eu estou falando de ordens e classes e de valor relativo e valor absoluto, eu sempre vou tomar como base essas situações. Perfeitinho? Legal. Lembrando, se tiverem dúvidas, coloca lá no grupo que depois nós vamos entrar em contato e respondendo ali as eventuais dúvidas dos senhores. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós estamos vendo a parte do número 23, né? Observe novamente o numeral 23. Quantos algarismos formam este numeral? Tá, então, ó, vamos ver aqui. Quantos números formam o numeral 23, né? Então, eu sei que é constituído do algarismo 2 e do algarismo 3. Então, eu posso colocar aqui, eu preencher, que são 2 algarismos. 2 algarismos que compõem o número 23. Eis que vem a pergunta. E quais são eles? Eu posso completar, então, aqui um algarismo 2 e algarismo
3. Belezinha, show de bola, professor Luiz Fernando. Já vimos que dependendo da posição que o algarismo ocupa no numeral, ele possui um valor relativo. Vamos agora considerar estes mesmos algarismos, independentes da ordem que eles ocupam no numeral. Qual que é o valor do algarismo 3? Então, o algarismo 3, aqui eu sei que ele tem o valor 3. E o algarismo 2? No número 23, o algarismo 2, ele tem o valor 20. Tranquilo? Ótimo. Então, perceba, mais um momento que nós avançamos e caprichamos um pouco mais ali no conhecimento nessa parte. Beleza? Legal. Lembrando, muito importante estar completando sua apostila, o seu livro ali, sossegadinho. Professor, eu não estou com o meu livro agora, não chegou ainda, a gente parou ali, não consegui pegar. Não tem problema, eu devia ter passado essa dica antes, né? Mas, por exemplo, como que eu aconselho que os senhores façam aqui? Então, pode colocar, por exemplo, no seu caderno, escreva lá, devolutivas, né? Devolutivas das lições da primeira semana. Aí dá para escrever. Então, por exemplo, ó, essa aqui é a atividade. Opa! Atividade 2. Aí você vai completando com as respostas que nós estamos colocando aqui, então, neste slide. Ok? Então, fica essa dica. Agora, nós vamos para a atividade 3. Então, você coloca aí, atividade... O professor está esquecendo do I ali, né? Atividade 3, aí coloca parte A, aí resposta. Parte B, a resposta. Parte C, a resposta, e assim por diante, tá bom? É importante que você tenha tudo isso da forma mais completa possível, principalmente para facilitar no momento de estudo, tá bom? Então, vamos lá. Observando o número 629, responda. A. Qual que é o valor absoluto do algarismo 6? Tá. Percebam uma coisa. O valor absoluto não depende da posição que ele ocupa. Então, o valor absoluto do algarismo 6 no número 629 mantém 6. Tranquilo? Então, o valor absoluto dele é 6. Pronto, acabou, é isso. E o valor, agora a parte B. Qual que é o valor absoluto do algarismo 9? Neste caso, no 629, o valor absoluto do algarismo 9 é 9. Beleza. Aí aqui fala, qual é o algarismo com maior valor absoluto? Então, entre os 6, 2 e 9, qual que é o número com maior valor absoluto? Logicamente que é o 9, né? Pergunta, você prefere ganhar R$6, R$2 ou R$9? Entre esses três, eu prefiro 9, né? Eu gosto demais, né? Então, por isso que eu colocaria como base nessa parte aí o 9, tá bom? E o algarismo, agora a parte D, né? Qual que é o algarismo que tem o menor valor absoluto? Beleza, se eu quero ver quem é o que tem o menor valor absoluto, eu vou ver quem que é o menor de todos, entre o 6, o 2 e o 9. O menor de todos ali é o 2. Pronto. Olha como vai mudar a partir de agora. A parte E fala, qual é o valor relativo? Então, lembra, apareceu a palavra relativo, eu tenho que pensar quanto à posição que ele ocupa. Ou seja, na posição de centena, dezena, unidade,
É em cima disso que eu preciso me atentar, correto? Então, vamos lá. O algarismo 9 aqui, ele está na casa das unidades. Então, eu vou colocar aqui que o valor relativo dele é 9. Agora, vamos ver o 2 no 629. Ó, já falei como que é, né? Qual que é o valor dele? O valor relativo, nesse caso do algarismo 2, é 20 unidades. Tranquilinho? Aí vem a parte G. Qual é o algarismo com menor valor relativo? Então, ó, aqui o 6 eu sei que é 600, não é ele. O 2, 20 e o 9, 9. Então, quem tem o menor valor relativo é 9. Nossa, professor, mas aqui ele tem menor valor absoluto? Sim. Tem maior valor absoluto. Porém, de acordo com a posição que ele aparece ali no número, ele é o menor de todos. Então, por isso que o valor relativo dele é 9, é o menor. E qual que eu tenho maior valor relativo? É o algarismo 6, né? Porque nesse caso, ele tem o número, ele representa ali os 600. Então, só para não confundir. Beleza, então, o algarismo 6, ele é o algarismo que possui o maior valor relativo. Tranquilinho? Então, tá certo, senhores. Ó, anotem, observem aí, deixa tudo o mais redondinho possível aí, tá bom? Uma pequena saidinha para dar uma carregadinha no... Ajustes técnicos, né? Como diz o certo apresentador, quem sabe faz ao vivo e vamos que vamos, tá bom, senhores? Vamos lá. Agora, nós vamos colocar ali o valor relativo ou posicional de cada um destes números que nós estamos vendo, tá certo, né? Então, perceba que são apresentadas algumas situações aí para nós. Então, vamos lá. O primeiro número é 4.307. Nós vamos separar valor relativo, correto? Do 4. Então, perceba que aqui não pede o valor absoluto. Então, é só relativo, que está ligado com a posição. Opa, saiu de posição. O esquema do professor, tá bom? Vamos deixar até mais bonitinho, né? Os nossos queridos alunos ali merecem algo bem feito, pronto, posicional, isso. Beleza. Então, número 4. Aqui, o valor posicional do algarismo 4 é 4.000, né? No número 4.307. Já o número 3, o valor posicional dele aqui, 300. O zero, estou deixando assim para ficar um pouco mais fácil. E o 7, 7. Então, 4.307. Tranquilinho, senhores? Estão conseguindo compreender de boa? Legal. Não se esqueçam, em caso de dúvida, manifesta, coloca ali que, assim que possível, nós daremos o feedback aí para os senhores. Vamos lá. 2.912. Vamos colocar então, né? Então, ó, o 2, o valor posicional dele aqui, 2.000. Legal. Olha só, ele já embaralhou os números aqui. Se você fosse no embalo, era muito possível de você ter, às vezes, se embaralhado aí, né? Então, vamos lá. O 1 aqui, o valor
relativo dele é de 10. O 9, 900. E o número 2, simplesmente 2 unidades nessa posição aí. Tranquilinho? Dando para compreender legal? Show de bola, show de bola. Então, vimos que essa parte aí depende bem da posição em que nós estamos observando. Então, até o presente momento, o foco principal foi no quê? Foi no conhecimento dos números, né? Nós chegamos ali, conhecemos os valores, conhecemos os números, vimos que são ímpares, o que são sucessivos, o que são consecutivos e assim por diante. A partir de agora, nós vamos fazer o estudo com base nas operações. A primeira operação matemática aí que os senhores estudaram foi a parte da adição. E o que é a adição, né? É a soma, correto? Aí, a partir de agora, nós vamos ver os probleminhas que nós temos em cima disso aí. Vamos para o primeiro exercício aqui e ver o que ele fala e desenvolver em cima disso. A professora de língua portuguesa indicou aos alunos do 6º ano os livros que eles deverão ler no primeiro bimestre do ano letivo. O primeiro tem 87 páginas e o segundo 123 páginas. Nestes 2 livros, quantas páginas ao todo os alunos vão ler? Então, vamos lá. Vamos aqui, então, pegar e separar de acordo com os valores que são passados para nós. O primeiro livro lá, ele tem 87 páginas. Então, vamos lá, 87. O segundo, 123. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. Se eu quero saber quanto eles vão ler ao todo, quer dizer que eu vou ter que fazer o quê? Ó? Somar esses valores. Então, eu vou aqui, ó, 7 mais 3. 10 subiu 1. 1 mais 8 vai dar 9. 9 mais 2, 11. Subiu 1 aqui. Professor, eu poderia ter completado aqui com 0? Pode, sem problemas. Mas se quiser deixar em branco, também está certo. Ah, professor, para não me perder, eu prefiro colocar 0. Tá bom, vamos colocar aqui um zerinho de azul, só para a gente entender que nós completamos essa casa. Perdão, professor precisando de água. Beleza, então vamos continuar, então. Nossa conta. O azul é tão clarinho que às vezes a gente até se perde. Então, vamos lá. 1 mais 0, 1 mais 1, 2. Tá bom? Ou seja, ao todo, os alunos lerão 210 páginas. Então, ao todo, os alunos lerão 210 páginas, tá bom? A letra não fica tão boa, tão show de bola, pá, mas o importante é que é possível compreender, tá certo? Para estar acompanhando e avançando ali nas demais atividades. Tudo bem? Então tá certo. Deixamos aqui, dá para dar uma acompanhada. Lembrando, todas essas são atividades referentes à primeira semana de aula ali que os senhores tiveram. Tá bom? Vamos agora, então, para o 2. Professor, eu não entendi, o senhor já está passando, meu Deus do céu! Dá para pausar, ir tranquilo, aí acompanhando no seu ritmo, tá bom? Vamos lá. Atividade 2. Uma empresa tem 1.087 pessoas trabalhando na sua fábrica e 462 pessoas trabalhando
no seu escritório. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa empresa? Tá. Então, perceba que essa empresa tem dois setores, né? Tem a parte da fábrica, que eu vou colocar aqui só FA, né? Que nós temos 1.087 pessoas. E tem a parte do escritório, vou colocar ISA aqui, que vai dar, então, 462. Quando fala quantas pessoas trabalham ao todo, eu tenho que pensar aqui que eu estou falando no total. Ou seja, o total é o resultado da operação de adição. Então, eu vou ter que fazer 1.087 mais 462. Ah, e naquele espaço que não tem ninguém, professor? Tá, você pode, então, colocar o zero para poder fazer a sua conta sem maiores problemas, tá bom? Aí, é só juntar. 7 mais 2, 9. 8 mais 6, 14. Subiu 1. 1 mais 0, 1. Mais 4 vai dar 5. E desceu o 1. Muito bem. Então, podemos colocar, então, como resposta, então, né? Nessa empresa trabalham 1.549 pessoas, tá certo? É bom a gente literalmente se atentar a isso aí, né? Porque a ideia é que toda pergunta requer uma resposta. Então, nós vamos montando ali, deixando tudo certinho ali, todas as respostas, para deixar tudo redondinho, pirezinho ali, para que toda pessoa que tenha o contato aí consiga entender tudo da melhor forma possível. Ok? Legal. Vamos, então, agora para a terceira questão aqui. Então, vamos lá. Numa escola, o início das aulas são às 13 horas e 0 minutos. Como cada aula tem 45 minutos de duração, que horas termina a segunda aula? Ah, isso aí essa atividade ela é muito interessante, porque nós começamos a trabalhar aqui com unidade de medida de tempo, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho que colocar aqui o início das aulas, 13 horas e 0 minutos. Não preciso colocar, se eu quiser colocar também, tá tudo certo, não tem problema, tá bom? Cada aula são 45 segundos. Minutos. Opa, já pensou? 45 segundos cada aula? Rapaz, ia num sopro, né? Então, lá. Cada aula. Então, eu posso afirmar que são 45 minutos. Logo, se eu estou analisando aqui duas aulas, vamos corrigir, né? Duas aulas seria o quê? 45 minutos mais 45 minutos, correto? Que, ó, nós vamos ter aqui o equivalente a 90 minutos.
Só que o que acontece, pessoal? Nós não costumamos a trabalhar dessa forma, tá certo? Porém, por vivência, eu sei que cada hora ela tem 60 minutos. Se você for parar para ver, 90 minutos é a mesma coisa que 60 mais 30. Logo, 90 minutos equivale a 1 hora e 30 minutos. Correto? Oh, legal, já consegui entender, construir meu conhecimento, fiz essa parte. Legal. Então, em teoria, eu já consigo ver qual que foi o horário que vai terminar. Então, como que eu vou fazer aqui, então, né? Eu posso fazer o seguinte. 13 horas e 0 minutos, mais 1 hora e 30 minutos. Completando o espaço vago. Logo, olha o que eu terei. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. Então, 14 horas e 30 minutos. Então, ó, a segunda aula termina às 14 horas e 30 minutos. Perfeitinho? Legal. Então, percebam que mais outro conhecimento, mais outra parte ali, nós conseguimos encaixar ali, literalmente, nessa parte, né? Fica bem evidente isso aí. Legal? Show de bola. Acredito que dúvidas aí não temos até o presente momento. Vamos, então, continuar avançando, né? Vamos lá. A atividade 4. A eleição para prefeito de uma cidade apresentou o seguinte resultado. O candidato vencedor obteve 109.698 votos. O perdedor, 56.245 votos. Entre brancos e nulos, houve 23.746 votos. Quantos eleitores votaram nessa eleição? Então, para saber disso aí, eu preciso juntar todos os que votaram. Os que votaram no vencedor, os que votaram na pessoa que infelizmente acabou perdendo e também quem votou nulo ou branco. Ou seja, vamos pegar aqui os votos do campeão. O campeão mais o do que infelizmente foi derrotado. (56.275) mais os brancos e nulos, que foram 23.746. Tá. Percebam uma coisa, é sempre importante obedecer a parte das ordens e classes, tá bom? Ali onde não tem ninguém, eu posso completar com zeros sem problemas para poder continuar depois o meu cálculo, tá bom?
Beleza. Agora, eu posso somar aqui de 3 parcelas, professor? Pode, sem problemas. O importante é que você não se perca, tá bom? Então, aqui, olha, 9 mais 5, 14, correto? 14 mais 6, 20, subiu 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 4, 21. Subiu 2 aqui em cima de novo. 2 mais 6, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais o 7, 17. Subiu 1 aqui. 1 mais 9, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 3, 19. Subiu uma unidade. 1 mais 0, 1. Mais 5, 6. Mais 2, 8. Correto? 1 mais 0, 1. Mais 0, 1 de novo. Tá certo? Então, quantos eleitores votaram nessa eleição? Então, vamos colocar a resposta. Então, ó, nessa eleição votaram 189.710 eleitores. Tranquilinho? Conforme eu falo, né? Acho que o professor ainda precisa dar uma melhoradinha ali na letra, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo, então, nessa nossa saga ali, né? Nessa nossa caminhada rumo ao conhecimento, né? Lembrando, se por acaso os senhores estiverem com dúvidas, anotem, coloquem lá no nosso chat. E assim que possível, nós vamos entrar em contato respondendo as suas questões, tá bom? Vamos lá. Durante o ano de 2011, uma equipe de futebol venceu 49 partidas, empatou 18 partidas e perdeu 5 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou durante o ano de 2011? Então vamos lá. Então, literalmente, se você for parar para ver, geralmente um time ele ganha, ou ele perde, ou ele empata. Ou seja, se eu pegar e juntar todas as partidas que eles ganharam, mais as que perderam e mais as que empataram, eu vou ter o total de partidas que foram disputadas. Então, pegando aqui, olha, venceram, eles ganharam 49 partidas, então vou colocar aqui 49. Empataram 18. 18 empataram e perderam 5 partidas. Juntando tudo isso aí, eu vou ter o total que eles tiveram no campeonato. Posso completar aqui com um zerinho sem problemas, né? E agora eu vou efetuar o cálculo. Então, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 9 mais 8, 17. 17 mais 5, 22, correto? Então, vamos colocar um 2 e subir o outro 2 ali. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 0, 7. Então, 72 aqui, ou 72 partidas, nós temos aqui que essa equipe disputou. Então, vamos colocar a resposta.
essa equipe disputou 72 partidas, tá certo? Então, simples. Percebam que tudo isso aí foi trabalhado durante os últimos dias aí nas nossas aulas que foram tratadas aí com os senhores juntamente com a professora Priscila. Priscila não, né? A professora Michele estava junto com os senhores, né? Porém, a professora Priscila que acabei de ver uma mensagem dela aqui. Mas são essas as partes ali, tá bom? Belezinha? Então tá ótimo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausinha na nossa aula para darmos uma respirada, uma direcionada e logo, logo continuamos a nossa conversa, tá bom? Vejo os senhores daqui a pouquinho.